Olá, turma! Meu nome é Lívia Nicolini e estamos retornando aqui na nossa aula de variações da primeira lei de Mendel, tá? A gente falou até agora sobre a dominância completa, dominância incompleta e codominância. Agora a gente vai ter a existência em algumas espécies, né, de o que a gente chama de alelos letais, que são alelos que, quando estão em homozigose dominante ou recessiva, normalmente, na maioria das vezes recessiva, elas geram indivíduos que são inviáveis. Então, são indivíduos que nem chegam à idade reprodutiva. Isso faz com que o nosso padrão de herança mude um pouco dentro dentro do esperado de parentais e prole que a gente tem trabalhado até agora, tá? Então, existe, por exemplo, em algumas espécies de planta, um padrão de herança na coloração das folhas, que pode ser verde clara ou verde escura, e que isso está relacionado com um alelo que a gente vai chamar de C, né? Então, Czão é um verde escuro e Czinho seria verde clara. Mas o que acontece nesse caso? Os indivíduos que são homozigotos Czão, eles vão ter as folhas verde escura. Czão, Czinho, ou seja, o heterozigoto, tem a coloração da folha verde clara. E os indivíduos Czinho são inviáveis, ou seja, eles nem nascem. Então, acaba que eles não entram na nossa conta de indivíduos esperados a partir de um cruzamento de Czinho com algum outro tipo de indivíduo, porque eles não chegam na idade reprodutiva, não vão produzir gametas. Tá? Então, nesse tipo de caso, a gente só pode ter cruzamento gerando indivíduos, a gente só vai ter adultos que vão poder cruzar indivíduos que sejam homozigotos, Czão, ou heterozigotos. Quem é Czão, cruzando com outro Czão ou com outro Czão ou com algum heterozigoto, Czinho, vai ter uma prole toda viável, porque nesses cruzamentos não vão ter a formação de indivíduos homozigotos recessivos. Mas, quando eu tenho um cruzamento entre dois heterozigotos, Czão, Czinho, aí sim eu vou ter indivíduos com genótipo inviável, ou seja, que não vão chegar à idade reprodutiva. Então, aqui eu faço o nosso famoso quadrinho de Punnett, e aqui eu tenho, então, se eu tenho cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, né, Czão, Czinho, eu vou ter esta prole aqui possível, sendo que Czinho eu descarto, porque ele é um indivíduo inviável, ele não nasce, não chega à idade reprodutiva. Então, eu passo a ter aqui um novo padrão, né, de indivíduos possíveis a partir do cruzamento. Então, eu passo a ter 2/3 dos indivíduos vão ser verde claros, que são os heterozigotos, e 1/3 verde escuro. E esse padrão aqui vai se repetir tanto no genótipo quanto no fenótipo. Um outro exemplo é aqui na coloração desses ratos, em que, nesse caso, o alelo letal é o dominante em homozigose dominante, tá? Então, se eu nunca vou ter o cruzamento entre dois indivíduos homozigotos dominantes, porque esse indivíduo, ele nem nasce, ele morre no útero. Eu não vou ter o cruzamento entre um homozigoto dominante e um heterozigoto ou um homozigoto recessivo, porque, de novo, esse indivíduo nem nasce. Mas como é que ele pode ser formado e morrer ainda no útero? A partir do cruzamento de dois heterozigotos. Então, nessa espécie eu tenho heterozigotos que têm a coloração amarela e homozigotos recessivos têm a coloração preta, tá? Então, no cruzamento entre dois heterozigotos, o que acontece? Cada um dos heterozigotos vai produzir os gametas Azão e Azinho, 50% de cada. Quais são os cruzamentos possíveis desses indivíduos? Entre dois heterozigotos, entre um heterozigoto e um homozigoto recessivo e entre dois homozigotos recessivos. E aqui está exemplificado qual é a quantidade de gametas que são produzidos em cada um desses cruzamentos, tá? E aí, em cada um desses cruzamentos, quais são as proporções fenotípicas e genotípicas esperadas? Vamos de baixo para cima, que vai ficar mais fácil de entender.
Quando eu tenho cruzamento entre dois homozigotos recessivos, azinho, azinho, que são os indivíduos pretos, todos os gametas vão ser azinho, então toda a F1 vai ser azinho, azinho ou 100% de indivíduos pretos. Aqui esse G é genótipo e esse F é fenótipo. Se eu tenho um cruzamento entre um indivíduo heterozigoto e um indivíduo homozigoto recessivo, eu tenho o meu homozigoto recessivo só produz gametas azinho e o meu heterozigoto vai produzir azão e azinho. Então, nesse cruzamento eu posso ter 50% dos indivíduos vão ser azão, azinho, se eu encontrar esse com esse. Ai, desculpa, gente, voltou aqui, andou o slide, voltando. 50% dos meus indivíduos vão ser azão, azinho, ou 50% vai ser azinho, azinho, tá certo? Então, a minha prole esperada é 50% de amarelos e 50% de pretos, ou na proporção 1:1. Eu vou ter ou mais opções aqui no meu cruzamento entre dois heterozigotos, porque eu vou ter cada um dos parentais produzindo tanto o alelo azão quanto o alelo azinho nos seus gametas, produzindo gametas azão e azinho. Então, aqui eu tenho, genotipicamente, os indivíduos formados podem ser azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho, mas como a gente viu, azão-azão morre no útero, então eu descarto. Então, eu passo a ter a proporção de 2:1, ou seja, 2/3 de indivíduos amarelos e 1/3 de indivíduos pretos, tá? Outro exemplo que a gente tem é o da acondroplasia, que é um tipo de nanismo da nossa espécie. O que acontece é que os indivíduos que são homozigotos recessivos têm uma condição letal. O indivíduo morre antes de nascer. Então, se eu tenho, por exemplo, pais que sejam heterozigotos, ou seja, que carregam o alelo recessivo, esses indivíduos eles podem ter filhos nessa proporção aqui. 1/4 de indivíduos que seriam azão-azão, né, homozigoto dominante, que não tem nanismo, nenhum tipo de nanismo. Esses indivíduos heterozigotos, que seriam 2/4 dos indivíduos com acondroplasia, que são essas características, né, que é um tipo de nanismo, e 1/4 que seriam os homozigotos recessivos, é uma condição mais grave e que são indivíduos que morrem antes de nascer. Então, esses indivíduos acabam não entrando na minha proporção esperada desse cruzamento, e aí eu passo a ter 2:1, né? Então, 2/3 dos meus indivíduos podem ter nanismo e 1/3 não vai ter, chegando, e esses 3 grupamentos possíveis podem chegar à idade reprodutiva e transmitir ou não essa característica adiante. Outro caso é o que a gente chama de alelos múltiplos na determinação de um caráter. A gente falou até agora de características que só tem 2 alelos, ou azão-azinho, bezão-bezinho, vezão-bezão, né? Assim, todas as combinações que a gente falou até agora eram de características que possuíam apenas 2 alelos. Só que a gente também tem características que vão ter mais de um alelo, ou seja, eu posso ter 3, 4 que vão atuar na determinação do genótipo e do fenótipo, né, consequentemente do fenótipo daquela indivíduo, né, de uma determinada característica, mas a gente não pode se esquecer que a gente aqui está trabalhando com indivíduos que são diploides, ou seja, que têm os cromossomos aos pares. Então, se esse alelo se esse gene ele tem alelos múltiplos, tem mais de 2, a gente não pode se esquecer que eles só podem ser combinados 2 a 2, porque a gente só tem 2 cromossomos no par. Então, vamos relembrar aqui. A gente tem o cromossomo homólogo, que são os cromossomos iguais, que formam o par, e o locus gênico é onde fica o gene. Então, num exemplo aqui de alelos múltiplos em que eu tenho 4 alelos, significa que em cada um desses locus gênicos só pode entrar um dos 4 alelos, só pode estar presente um dos 4 alelos, tá certo? Então, um exemplo que a gente tem aqui é o de coloração de pelo de coelhos, que pode ser
agute ou tipo selvagem, que é o que a gente vai chamar de Czão. Chinchila, que é cinza, que a gente vai ser esse alelo CCHzinho. Himalaio, que é esse tipo aqui de coloração, que é o CHzinho, e albino, que é o CAzinho, né? Então, chinchila, himalaio e albino. E tem essa relação de dominância. Quem é selvagem, basta um alelo que vai apresentar esse fenótipo, porque ele é dominante em relação a todos os outros. Então, ele pode ser homozigoto, Czão, ou heterozigoto com qualquer uma das combinações, que vai ser selvagem ou agute. Para ser chinchila, tem que ser homozigoto para chinchila ou heterozigoto com himalaio e albino. Para ser himalaio, tem que ser homozigoto para himalaio ou heterozigoto com albino. E para ser albino, ele tem que ser homozigoto albino, tá certo? Então, aqui eu posso ter qualquer uma dessas combinações. Eu tenho 4 alelos possíveis que podem se combinar 2 a 2, tá? Quem quiser brincar de quais são os cruzamentos possíveis, quais são os gametas produzidos em quais proporções, para a gente depois discutir no nosso encontro síncrono, também é um bom exercício para ver se está entendendo o conteúdo. Então, vamos lá, mais 2 questões para a gente exemplificar esse nosso conteúdo. A talassemia é uma doença hereditária que resulta em anemia. Indivíduos homozigotos, TM, apresentam a forma mais grave, identificada como talassemia maior, e os heterozigotos, TN, apresentam uma forma mais branda, chamada de talassemia menor. Indivíduos homozigotos, TN, são normais. Sabendo-se que todos os indivíduos com talassemia maior morrem antes da maturidade sexual, ou seja, eles não chegam na idade reprodutiva, então eles não vão produzir gametas, então a gente não deve considerar eles nos nossos cruzamentos. Qual é a fração esperada de indivíduos adultos, descendentes do cruzamento de um homem e uma mulher portadores, que serão anêmicos? Então, se eles são portadores, eles são heterozigotos, TN e TN. E nesse cruzamento, a minha prole vai ser TN ou TN na minha proporção 1:2:1. Só que esses indivíduos não chegam na maturidade sexual, então eles não entram na nossa observação de indivíduos que podem, então, produzir gametas e transmitir essa característica. Então, a minha proporção esperada vai ser de 2/3 de indivíduos para 1/3 de indivíduos que vão ser portadores, tá? E que, consequentemente, serão anêmicos. Um outro exemplo seria, sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhote chinchila. Então, vamos lá. A gente viu que é um caso de polialelia. Quem é selvagem, ele tem o alelo dominante e é dominante sobre todos, mas ele é heterozigoto para Himalaia. Então, esse daqui seria o selvagem com alelo Czão, selvagem, mas ele é heterozigoto com Himalaia, CHzinho, cruzou com um coelho albino. O albino necessariamente é homozigoto recessivo, porque ele é o alelo mais recessivo de todos, digamos assim. Para a gente ter o fenótipo albino, ele precisa estar em homozigose recessivo. Então, nesse caso, eu vou ter esse parental produzindo gametas com o alelo selvagem e o alelo Himalaia, 50% de cada, e esse aqui só produzindo alelos albino. Então, a minha prole vai ser 50% selvagem com albino, que vai ter o fenótipo selvagem ou agute, e 50% Himalaia com albino, ou seja, fenótipo himalaio. Então, é possível ter nesse cruzamento um filhote chinchila? Não, não é possível, ok? A parte das variações da primeira lei de Mendel, para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo, está sendo finalizada, só que na